Obrigado. Podem se assentar. Vai dar certo, porque não dá certo, dá errado, porque dá errado não tem solução, então não tem o que fazer. Eu quero acolher vocês para esse nosso culto, a partir de Lucas, no capítulo 2, versículo 11. Pode passar uns dois. Que é o lema para esse nosso culto de Natal, onde nós temos a seguinte palavra: o anjo disse aos pastores de Belém: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo disse aos pastores de Belém: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais uma vez nos é trazido sobre a nossa história o rememorar a chegada de Jesus ao mundo. Uma história que nós conhecemos muito bem, sabemos ela de cor, repetimos as mesmas palavras e somos lembrados do início do plano de salvação do Senhor sobre a história da humanidade. E o versículo que nos acolhe justamente nos aponta para anunciar que o anjo faz lá no meio do campo para os pastores. E com essa palavra, então, nós somos saudados, acolhidos. Acolho também os visitantes que estão entre nós, e estejam bem, também conosco, que assim juntos também nós possamos estar reunidos. Pois aqui nós estamos assim em nome e na presença do Filho de Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Invocamos a presença de Deus cantando Ao Vinde, Meninos. Convido-os que puderem se colocarem de pé, para que juntos nós também possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E a palavra que nos leva à confissão vem a partir do Salmo 120, versículo 1, onde o salmista nos diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Assim, oramos na presença do nosso Deus.
Deus amado Pai, nós te damos graças por podermos celebrar mais uma vez essa noite de Natal entre nós. Louvamos teu nome porque o Senhor interfere na história humana e muda direcionamentos. Faz com que novamente nós possamos estar como humanidade diante do Senhor, pelo perdão e pela remissão dos pecados que tu nos concedes por meio da presença de teu Filho Jesus entre nós. Quer seja como comunidade, quer seja na nossa vida pessoal. Damos-te graças porque a tua palavra sempre nos orienta, nos traz a tua verdade e também faz com que possamos conhecer a tua vontade sobre nós. Sabemos que nem sempre nós fazemos da tua vontade. Nosso coração endurecido às vezes quer tomar as rédeas da nossa vida e nós agimos e pensamos por conta própria, não levando em consideração a tua palavra ou até mesmo a vida dos outros que estão ao nosso redor. Desconsideramos ambas as coisas e assim nós agimos de forma errada. Mas nós pedimos o teu perdão para que por meio dele o Senhor possa corrigir a nossa vida, tirar sobre nós o peso do pecado e também a angústia de estarmos separados da tua presença graciosa. Permite que por meio do teu perdão nós também possamos nos reconciliar com os outros, para que também possamos viver a nossa vida de forma boa, perfeita e agradável, para que não haja pesos e nada que possa nos segurar para vivermos bem e livremente pela tua graça. Por isso, perdoa-nos e restaura-nos a vida. Então, assim nós oramos em nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus ouve a nossa oração e por isso eu tenho a alegria de anunciar o perdão que vem da parte do Senhor. O anúncio da graça nos vem por meio do Salmo 32, os versículos 1 a 2, que diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Por isso, pela confissão feita, eu, como pastor dessa igreja, tenho a alegria de lhes anunciar que os seus pecados confessados, reconhecidos na presença do Senhor, estão perdoados. Em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se assentar e juntos nós então glorificamos a Deus cantando Surgem Anjos proclamando. Sim. Pois bem. Paz na terra.
Quero chamar para frente as crianças, porque antes das nossas leituras bíblicas e do próximo hino, elas também têm um tempo para se prepararem para o teatro que virá depois. As crianças do teatro, mas enfim, direto. Vendo para que assim como estamos, oremos. Ó Deus amado Pai, graças nós te damos por podermos trazer também os nossos pequeninos diante de Ti, para que pela instrução da Tua Palavra o Senhor também lhes ensine e lhes oriente. Graças te damos porque eles também se dispõem, a partir da família de cada um, a ensaiar e preparar o teatro que nos será trazido depois. Oramos, amado Senhor, para que, pela sabedoria que vem de Ti, tu possa estar bem assim. Cremos que tudo vai ser bem apresentado para que tenhamos um tempo bom também de aprender a partir deles. Quanto a nós, permaneça conosco aqui no templo para que, ouvindo da Tua Palavra, também possamos guardar dela, fortalecer a fé e assim nos mantermos no Teu bom caminho pelos tempos que vêm adiante. Oramos dessa forma em nome de Teu Filho Jesus, e contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade e eternidade. Amém. Filhos de paz, até daqui a pouco. E nós então nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, cantando Cantai cristãos a Deus louvado. Palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Primeiramente, vem a nós por meio de Tito, no capítulo 2, os versículos 11 a 15, onde o apóstolo Paulo nos escreve o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Esta é a palavra que nos vem por meio da carta do Tito. Em pé, nós aclamamos ao Evangelho cantando Aleluia. O Evangelho vem a nós por meio de Lucas, no capítulo 2, os versículos 1 a 20, e assim está escrito: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste momento. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Esta é a palavra do Evangelho que vem a nós. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Podem se assentar. Querida comunidade, mais uma vez nós nos achegamos ao dia de celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus no mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso nos registra João no seu Evangelho. E nós temos a palavra do Senhor se cumprindo.
de forma concreta dentro do devido tempo. E a partir disso, faço duas perguntas. Aqueles que são inteligentes, então, podem se arriscar a responder. A primeira delas é a seguinte: quem foi o primeiro pregador do Evangelho? Quem foi o primeiro pregador do Evangelho? Foi um anjo. O anjo que apareceu aos pastores diante do abrir dos céus, do apresentar-se lá no campo, foi o primeiro que anunciou a maravilhosa notícia do nascimento do Salvador do mundo. Este foi o encarregado de contar à humanidade que Jesus havia chegado. Quem foram então os primeiros ouvintes do Evangelho? Essa é mais fácil. Quem foram os primeiros ouvintes do Evangelho? Os pastores do campo, que estavam lá cuidando dos seus rebanhos, de ovelhas, de cabras. Gente simples, possivelmente analfabeta, mas que, pela graça de Deus, viu o céu se abrindo e o anjo aparecendo para lhes fazer deste anúncio tão importante. Notemos nós que isso não é feito no palácio. Os magos do Oriente vão até onde Herodes reina, e lá eles perguntam: onde está o menino que há de ser o rei dos judeus? E a gente se lembra que isso causa uma certa confusão. Mas Jesus não está no palácio. Ele está lá na escrivaria, na manjedoura, envolto em panos, cercado pelos animais, pelos pastores, pelos magos, que vêm para ver o cumprimento da palavra de Deus. Jesus poderia ter nascido em Roma, na capital do Império Romano, um lugar importante, cheio de imponência, onde o tal do César Augusto teve na sua cabeça a grande ideia de fazer o recenseamento. Mas não, Jesus também não nasce lá. Ele vem ao mundo depois deste decreto que faz com que Maria e José, pela obrigação da lei, saiam também da pequena Nazaré e façam uma viagem de uma semana ou mais, montados no burrinho, para se achegar à cidade do antepassado de José, que é o Davi, lá na Belém. E ali, então, nós vemos que as coisas vão acontecendo. Deus faz questão de usar pessoas com seus dons, talentos, poderes e autoridades para que a sua palavra seja vista e anunciada. O primeiro pregador do Evangelho, que é o anjo, cumpre da vontade de Deus. Ele não vai dizer: ah não, Senhor, mande outro para anunciar isso. Ele prontamente obedece e vai. Os pastores do campo também, em prontidão, vão. Depois que o anjo, acompanhado do exército celestial, vão embora, depois de terem louvado a Deus e anunciado paz ao mundo, prontamente se arrumam, deixam as suas ovelhinhas lá no aprisco, na segurança do aprisco, e vão até a cidade para ver esses acontecimentos. E eles também se tornam anunciantes do Evangelho quando falam para os outros ao redor aquilo que eles mesmos ouviram, porque esta palavra é irresistível. Uma boa notícia é anunciada ao redor. Hoje em dia, talvez no nosso tempo, as coisas boas fiquem de lado,
A gente dá mais importância para a fofoca, para as coisas ruins, para aquilo que acontece de errado ao nosso redor. Coisas boas nem sempre estão em pauta, porque, como já dizia o meu avô, notícia ruim vem a cavalo. E hoje em dia, com a internet, acesso de todos, então, é a jato. Então, nós nos esquecemos das coisas boas, deixamos elas de lado e perdemos a incrível oportunidade de repassar o bom, o belo ao nosso redor. As coisas boas não dão mídia. Uma notícia boa, quando a gente ouve ela passa uma vez só. E às vezes na nossa TV, no nosso rádio, o que perpetua é a mesma coisa. Na TV, quando a gente liga, em qualquer hora que a gente possa ligar lá, vai ter a mesma frase, a mesma pauta, a mesma conversa, porque nós também damos ibope para isso. Se a gente, ao invés de ouvir, fosse lá e desligasse a TV e fosse fazer qualquer outra coisa, talvez não haveria tanta audiência, mas nós gostamos disso. Nós damos atenção àquilo que não presta às vezes. Se fosse da mesma forma como os pastores e como os anjos, a coisa talvez teria sido diferente. Mas não. Porque a palavra de Deus, ela não se amarra na vontade humana. Ela não vai pensar, mas se as pessoas não gostarem daquilo que foi anunciado, então não vale a pena dizer. Vale sim, precisa ser dito, precisa ser anunciado. E mais uma vez, nós estamos em culto, nós estamos na presença de Deus, celebrando o Natal, falando de uma notícia velha, falando de uma coisa que nós sabemos de cor. Se bobearmos, talvez até o texto bíblico, a gente sabe, frase por frase, linha por linha, porque é uma coisa que a gente aprendeu. E isso é bom. Por mais que às vezes a gente pense assim, mas é a mesma história de novo? Vai ter Jesus lá na manjedoura, vai ter os anjos, vai ter os pastores, vai ter os magos, vai ter José e Maria. A mesma coisa, esse negócio não muda? Não, porque aqui está o principal. E a pregação do anjo que foi anunciada é a cereja do bolo dessa história toda. Lucas nos anuncia o relato com toda a sua plenitude. Quando parte por parte ele vai dizendo como é que as coisas aconteceram. E esses detalhes também são importantes, porque se nós fôssemos pular para o principal, talvez a gente não entenderia o todo da história. Por isso que é bom a gente prestar atenção em tudo o que se dá e o que acontece ali, para que a gente não se perca no meio disso e aí fique pensando, mas como assim? Do nada, apareceu uma criança, nasceu, Maria e José estavam ali, como é que aconteceu? Não. Lucas, no seu relato, faz questão de anotar todos os detalhes. E talvez este seja o evangelho mais completo que a gente tem sobre a vida de Jesus. Porque além do nascimento, Lucas anota o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Temos o livro de Atos depois, que também é escrito pela mesma pessoa, falando do início da história da igreja, em complemento ao evangelho. E tudo isso, então, nós temos a rica oportunidade de ouvirmos mais uma vez. E por mais que a gente pense novamente, mas de novo é Natal, mas eu não tenho vontade esse ano de celebrar. É necessário que a gente celebre, é necessário que a gente pelo menos olhe para os sinais, para saber que a palavra de Deus aconteceu, e para saber que em fidelidade o Senhor vai seguir fazendo as coisas. Talvez a gente não tenha motivo mais uma vez para celebrar o Natal. Ele vem sobre nós.
para nos lembrar que o Salvador da humanidade, o nosso Salvador pessoal, esteve neste mundo, cumpriu da palavra de Deus e agora a nossa história sofre interferências. Porque a partir da chegada de Jesus, um novo rumo nos é dado, novas oportunidades nos são trazidas, um novo caminho nos é apresentado, para que aí sim a gente não fique com a mesma velha história de sempre, para que Jesus traga algo novo sobre nós. E nós vivenciamos isso dia após dia. A presença de Cristo sobre nós, na nossa vida, faz diferença, faz com que as coisas aconteçam, talvez não da forma como a gente quer, mas conforme a vontade de Deus. Ao entendermos a palavra de Deus, nós vamos saber que Deus, na sua graça, tem tudo debaixo do seu domínio. Nós falamos sobre isso no nosso culto de Advento, lá no dia 7 de dezembro que nós tivemos. Em sua soberania, Deus faz questão de cuidar de todas as coisas. E aí, da mesma forma como aconteceu com o anjo, com os pastores do campo, nós somos os que também ouvem desse anúncio, se juntam à comunidade dos confessantes da palavra de Deus e anunciam essa palavra adiante também. Porque por mais que seja uma velha história, o mundo precisa ouvir sobre Jesus, para que pelo menos exista a possibilidade de que as coisas se tornem diferentes. O mundo precisa ouvir dessa palavra, porque Jesus também precisa ocupar o lugar central em todas as coisas. Muito além do pinheirinho, do presépio, às vezes até da presença do velho pançudo com o saco nas costas, né? Ali também. Jesus também precisa ocupar esse lugar, porque Ele é o centro de tudo. As outras coisas são secundárias, são bonitas, sim, mas nós precisamos nos lembrar do principal, para que ao assentarmos à mesa, ao recebermos pessoas na nossa casa, nessa noite, amanhã, no final do ano, na virada do ano, a gente possa lembrar por que é que nós celebramos isso, por que é que mais uma vez nós ouvimos essa história e passamos pelo mesmo ciclo novamente. É por causa de Jesus. Ele é o principal de tudo isso. Sem Ele não teria sentido. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas não teria o mesmo peso do que estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e depois irmos para as nossas casas, nos reunirmos e celarmos. Então, nós ouvimos mais uma vez a mesma história, o mesmo relato e nos alegramos com isso, porque esta boa nova se repete e nós anunciamos ela adiante. Nos tornamos co-participantes do reino de Deus ao trazer essa palavra sobre a nossa vida e fazermos com que ela tenha sentido em nós. Às vezes ela é vivida no decorrer dos nossos dias, não de forma automática, porque a condução de Deus não é automática, porque onde Deus vai agindo sobre nós, as coisas vão acontecendo. Nós também nos tornamos instrumentos. Deus nos usa para que o redor seja transformado. Talvez a gente não perceba, talvez a gente esteja tão atarefado, tão corrido em meio aos nossos dias, que a gente não percebe que o estender das mãos, o abrir dos braços, as palavras que a gente fala mudam. Mas isso acontece. E aí nós podemos também fazer com que as coisas ao nosso redor se tornem diferentes, pelo agir de Deus. E nós lembramos que aquela estrelinha que parou lá em cima da estrebaria, onde não havia lugar para Jesus nas hospedarias, essa estrelinha apontou o lugar, os pastores, os magos do Oriente, para que eles soubessem
que naquele momento, naquela ocasião, Deus adentrou na história de forma única. E isso não tem como ser mudado. Talvez a gente queira deixar isso de lado como humanidade. Talvez a gente às vezes ache motivos para dizer: ah, mas o Natal não era celebrado nessa data. Foi a igreja católica que trouxe essa data para o dia 25 de dezembro. Não importa. O que importa é que nós celebramos. Ah, mas isso ali é uma festa pagã, não sei de quem lá. Não importa. Porque se nós formos querer achar motivo para colocar todas as coisas no lugar, todos os pingos nos is, nós não vamos fazer nada. Nós vamos achar desculpa para não fazermos aquilo que devemos fazer. E não precisa ser assim. Nossa vida não precisa ser tão regrada desse jeito. Nós somos chamados a celebrar o tempo de Natal, o tempo de Ano Novo, o ano que vai começar, para que o Senhor vá com a gente. Da mesma forma como Ele esteve conosco no decorrer desses dias que agora vão passando. Para que onde quer que nós estejamos, com a condução e a bênção de Deus, ali também Deus se faça presente. Mas para isso é necessário que a gente ouça, para que não andemos em caminhos errados e façamos coisas erradas. Mas para que andando bem, fazendo bem, a gente possa levar Deus conosco. Que o Senhor, na sua graça, nos fortaleça, nos abençoe e nos guarde, para que, celebrando este tempo propício sobre a nossa vida, possamos também nos alegrar com Ele, possamos fazer com que nosso coração seja fortalecido por essa palavra que é dita, que já no início do nosso culto nos saudou. Não tenham medo, porque a mensagem que eu lhes trago é de grande alegria e será para todo o povo, porque hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que Deus, na sua graça, nos abençoe e nos guarde. Amém. Confessamos a nossa fé com as palavras do canto apostólico e por isso nós nos colocamos em pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu Filho unigênito do nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. Podem se assentar e juntos nós cantamos. Quero ir com os pastores. Jubilaram
Assim como nós estamos, mais uma vez, na presença do Senhor, nós oramos. Baixamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos, nos achegamos à presença do Senhor em oração. Deus amado Pai, graças nós te damos pela Tua Palavra, e além de se achegar sobre a nossa vida, mais uma vez é anunciada ao mundo ao nosso redor, para que todos possam conhecer a Tua vontade, para que saibam da oportunidade de salvação que o Senhor traz através do Teu Filho Jesus, e também pela Tua vontade de guiar e conduzir cada um. Nós te louvamos, amado Senhor, que como bondoso Criador, o Senhor vem a nós e também nos salva através de Teu Filho Jesus, para que a nossa vida, sendo vivida diante de Ti, também possa gerar transformação ao redor. Pedimos, amado Senhor, que conforme a Tua vontade, nós também possamos estar bem na medida do possível, e com isso nós pedimos que o Senhor também atente para todas as necessidades que nós temos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a nossa família, no lugar onde nós trabalhamos também, para que ali, pelo conduzir da Tua mão, haja também a Tua bênção. Que isso tudo, conforme o Teu tempo e vontade, possa nos ser trazido sobre nós, e que, a partir disso também, o mundo possa, como testemunho próprio nosso, ouvir a Tua fidelidade. Oramos, amado Senhor, pedindo pela Tua comunidade, para que, como lugar de vivência e partilha da Tua palavra, sempre que aqui tenhamos um espaço que possa acolher, anunciar e fazer com que isso tudo seja possível. Damos-te graças, amado Senhor, pelas ofertas que serão partilhadas depois, em benefício desta comunidade Tua, para os trabalhos que aqui temos realizados. Oramos, amado Senhor, pelo mundo ao nosso redor, para que ouça atentamente da Tua palavra, para que receba da Tua paz e assim possa também conhecer a Tua vontade, para que haja transformação e também para que Teu reino cresça, se expanda e chegue nos lugares mais distantes desse mundo seu. O que temos a trazer de forma pessoal diante do Senhor, o fazemos pela oração que Teu Filho Jesus também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Faz um favor para mim, chama as crianças lá embaixo na casa da Oase. Pode ser? Obrigado. Quero trazer os avisos que nós temos disposto para esse culto. O próximo culto que nós temos aqui em comunidade vai ser no dia 10 de janeiro, às 15 horas. Temos inscrição de confirmandos da turma para a turma do primeiro ano, também nesse dia 10, mas às 9h30, aqui na nossa casa da Oase. Certidão de nascimento, certidão de batismo, a formação vem depois. Certidão de nascimento, certidão de batismo e comprovante de contribuição em dia sobre 2025. Então. Para quem está no segundo ano, não precisa fazer a inscrição. Nós temos o nosso descanso pastoral do dia 13 de janeiro ao 1º de fevereiro. Então, nesse tempo, nós vamos também aproveitar as nossas férias. As férias da secretária, da Milena, serão do dia 5 de janeiro até o dia 18. Neste tempo, não haverá atendimento na secretaria, mas então as emergências podem ser encaminhadas ao presbitério e eles então vão organizar isso. O sepultamento nós vamos ter os pastores de plantão, então, caso acontecer, vai ter gente para atender isso também. A nossa oferta de hoje é local, para a nossa comunidade, 10% vai para fora, como nós sempre mandamos, mas os 90% ficam para a nossa comunidade aqui.
Quero lembrar dos calendários que estão lá na casa do Oásis. Quem não retirou o seu, pode fazê-lo. Quem quiser levar o do vizinho também pode levá-lo. Então, temos os calendários lá. Foi colocado no grupo sobre a questão da água do cemitério. Você quer lembrar disso? Então, nós temos a necessidade de refazer esse encanamento. Então, para que não haja mais perda de água ali, diante disso que já aconteceu, do estourar cano, ficar registro aberto e tudo mais. Junto com isso, eu quero lembrar de uma coisa muito importante. Tudo o que acontece na comunidade precisa passar pelo presbitério, principalmente com relação ao cemitério. Reserva de túmulos, reforma de túmulos. Nós temos agora as gavetas, né? Eu não lembro, Columbar é o nome desse negócio aí, que foram feitas então para depositar das cinzas. Quem quiser fazer a sua reserva pode conversar com o presbitério, acertar valores e ter essa reserva lá. Porque o presbitério precisa saber daquilo que acontece. Senão daqui a pouco está o povo trabalhando lá, vendo tudo novo e a gente não sabe de nada, né? Então tudo que se passa na comunidade precisa chegar até o presbitério. Inclusive a mudança de horário do sino, né, como aconteceu esses dias para trás aí, nosso sino inventou de bater antes, né, e não foi consultado ninguém. Então, isso não pode acontecer, gente. Precisa passar pelo presbitério. É chato dizer isso? É chato, mas nós precisamos saber. Senão vira uma bagunça e ninguém gosta de bagunça. Para ser organizado precisa ser comunicado. Muito obrigado. Sim. Sim. Se alguém que não é membro da nossa comunidade quiser o calendário, levar para casa, estar por dentro das nossas atividades, pode então também passar na casa da Oásis e retirar o calendário. Obrigado, Helena. Tá. Lá embaixo é nominal, aqui em cima sem nome. Tá, fala com a Helena que ela tem. Uma coisa do sino, não sei se você está falando que ela tocando certo de isso aconteceu, porque olha, quando começa a falhar isso, legalizar, tem que ser lá só isso. Sim. Pode deixar. Obrigado. Agradecer mais uma vez a quem montou o nosso pinheirinho. Então, muito obrigado. Rafael e a turma também, muito obrigado pela condução dos hinos. Nosso culto está sendo gravado e transmitido, então depois a gente partilha o link do canal do YouTube para a gente acompanhar por lá também. Obrigado, Marcelo. A quem mais a gente agradece? São esses? Fale agora o cálice para sempre. Então, enquanto nós cantamos o próximo hino, nós recolhemos as nossas ofertas. Precisa e por prazer, por trabalho.
partir do ensino confirmatório, vai ser projetada. Então nós podemos olhar lá para o telão, que também vai ser passado lá. Não tenha medo, Maria. Nada é impossível para Deus. Diz aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo o que Deus quiser. Maria, precisamos achar um lugar para você descansar. Desculpe, está tudo cheio. Aqui não há vaga. Tenho apenas um estábulo com animais. É simples, mas pode ficar. Obrigada, Deus proverá.
De terras distantes, 3 sábios viram uma estrela muito brilhante no céu. Seguimos a estrela que anuncia o nascimento do Rei dos Reis. Trazemos ouro, incenso e mirra. Mas o maior presente é Ele mesmo, Jesus, o Filho de Deus. Convido os que puderem a se colocar para que recebamos também da bênção do Senhor, que nos acompanha e nos guarda adiante e também nos traz a certeza do seu cuidado sobre nós. Levantamos as mãos, nós todos. Comunidade, estende suas mãos e assim nós recebemos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça. Que Ele levante sua face sobre ti, te dê da sua paz, e como fiel companheiro e guia sobre os dias de vida, esteja contigo, te guarde e também possas cuidar de ti. Para te abençoar, o Senhor vá contigo adiante e abençoe também os que estão ao teu redor, que convivem contigo, passam pela tua vida. Ao final deste ano e no iniciar do próximo, o Senhor possa também estar e permanecer contigo e com os teus. Dessa forma te abençoe o Trino Deus, teu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ir e estar na paz do Senhor, que o servamos com alegria,
feliz e abençoado Natal e também um bom Ano Novo. Amém. As crianças do teatro então precisam esperar aqui na frente para ganhar um tempinho depois. Eu me despeço de vocês então lá na saída. Ide em paz. Cristo, noite feliz.